Oi gente, bom, aqui quem fala é Juliana, hoje eu trouxe mais um Story Vlog pra vocês. E nesse Story Vlog tem um tema de organização, então eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui na narração sobre organização, como eu tô me organizando, sabe, esse tipo de coisa. Bom, então eu comecei meu dia, era mais ou menos umas 7 horas da manhã, perto da minha aula online começar. Eu fui arrumar minha escrivaninha, porque minha escrivaninha tava uma zona, já fazia bastante tempo, porque semana passada eu praticamente não estudei, então ficou uma zona, ficou acumulando um bando de coisa em cima dela. E do jeito que tava, não dava pra começar os meus estudos, então fui lá, organizei, aproveitei pra dar uma geral, porque eu organizei não só a parte da mesinha, mas também algumas gavetas e uma parte da estante que vem meio que junto com a escrivaninha. Então eu organizei alguns pós também, os meus livros, deixei tudo bem organizado, consegui organizar. Normalmente não é assim pela manhã eu tô bem lerdona, sabe, ainda tô acordando mesmo, mas foi uma manhã bem produtiva e meu resto do dia foi muito mais produtivo. Acho que quando começa o dia bem, tudo, sabe, flui melhor. Então foi um dia bem legal, consegui fazer tudo bem certinho, vou mostrando pra vocês durante o vídeo. Oi gente, bom dia, são mais ou menos umas 7 horas da manhã, daqui a pouquinho começa minha aula online e hoje tem bastante coisa pra fazer, porque na semana passada eu procrastinei muito, passei praticamente a semana inteira procrastinando, então eu acumulei muita matéria pra desacumular agora, então tem muita coisa pra fazer, vou trabalhar bastante e é isso gente, vamos pro vídeo, vamos começar meus estudos. Bom, recentemente eu comprei um tablet para me auxiliar nos meus estudos e também na produção de conteúdo aqui pro YouTube, porque era meio complicado, antes eu fazia tudo pelo celular, eu assistia a aula pelo celular, eu tinha que gravar vídeo estudando pelo celular durante a aula, então era muito complicado, eu também tinha que editar os vídeos, sabe, era tudo pelo celular e era muita coisa para um celular só. Então depois de muita pesquisa eu resolvi comprar esse tablet, o nome dele é Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tá bom? Se você tiver alguma curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre o tablet também. Então ele tá me ajudando bastante, também na minha organização, porque como eu disse, era muita coisa para um celular só, eu não tava conseguindo me organizar direito, porque ao mesmo tempo que eu tinha que gravar, eu tinha que editar, e ao mesmo tempo que eu tinha que editar, eu tinha que estudar, e não tava dando tudo ao mesmo tempo, não tava dando pra assistir a aula direito, focar e tal. Então o tablet tá me ajudando nisso, como eu já disse, pra mim ficou muito mais fácil, muito mais prático, e tá ajudando na minha organização também. Fora que tem vários outros aplicativos que são melhores no tablet do que no celular. Ler no tablet, por exemplo, é muito melhor do que no celular, porque força menos a vista, é uma tela maior e dá pra ver muito melhor as coisas, dá pra ver muito melhor os detalhes, sabe? Então foi um investimento que tá valendo super a pena, eu tô gostando bastante. Bom, vocês estão sempre me perguntando sobre os títulos, meus resumos, como eu faço, como eu tenho as ideias e tal. E bom, tem um vídeo aqui no YouTube ensinando passo a passo como fazer 6 ideias de títulos diferentes e também conversando sobre ideias de títulos, falando um pouco mais com vocês. Então, o vídeo está aqui nos cards, tá bom? É só você clicar e você cair direto no vídeo, onde eu falo um pouco mais sobre os títulos, dou várias ideias legais pra vocês. Quando você não tem muito tempo pra fazer um título super elaborado, ou você não sabe, tem preguiça, ou qualquer coisa desse tipo, são títulos super fáceis, acho que esse é um dos exemplos de títulos e tals. Então é isso, vale super a pena assistir, tá bom? Bom, então como eu disse no começo do vídeo, eu tava com bastante matéria acumulada, porque na última semana eu tava com muita preguiça. Eu não tava conseguindo focar em nada, eu não tava conseguindo prestar atenção nem pouco na aula, sabe? Que eu falei pra vocês que minha escrivaninha tava toda desorganizada. Então a minha rotina de estudos também tava toda bagunçada, eu não tava estudando certinho. Então acabou acumulando matéria, super normal isso. Então vou falar um pouquinho pra vocês o que eu faço pra desacumular a matéria quando acumulo, sempre que acontece esse tipo de coisa. Bom, eu sou uma pessoa bem ativa, eu gosto de estudar, eu sinto prazer em estudar, então eu nunca procrastino muito pra estudar, sabe? Às vezes eu dou uma enrolada, mas depois passa e tal, mas tem momentos que eu realmente não tô afim de estudar, como por exemplo, semana passada, que eu passei praticamente a semana inteira sem querer estudar, então meio que respeito esse meu momento, eu não tô afim de estudar, então eu não estudo, a não sei se tiver extrema necessidade, mas caso contrário, eu só não estudo e tento recuperar na próxima semana o tempo perdido e tal. Nem sempre dá pra recuperar, nem sempre eu consigo, mas eu não gosto de me forçar a estudar porque eu não rendo absolutamente nada. É como se eu não tivesse estudado, sabe? Não adianta nada, então eu já entendi que eu tenho que meio que respeitar esse tempo que eu não tô afim de estudar, entende?
Então, quando eu tô com matéria acumulada, quando eu acumulo essa matéria na próxima semana, eu anoto, pego um papel, anoto absolutamente tudo que eu tenho pra fazer e vou dividindo. Eu defino um prazo, por exemplo, eu defini que até a próxima semana eu ia terminar toda a matéria que eu acumulei na semana passada. Então, eu vou dividindo essas tarefas entre tarefas mais legais, mais divertidas, mais fáceis e rápidas de fazer, e tarefas mais fáceis, mais cansativas. Então, eu vou dividindo essas tarefas durante a semana e vou intercalando algumas tarefas legais, algumas tarefas chatas, para o dia ser um pouco mais produtivo e eu não ficar cansada e sempre me desmotivando, botando para baixo, sabe? Não querendo estudar. Bom, então esse tipo de organização, meio que planejamento, é a forma mais eficaz para mim, para eu desacumular a matéria acumulada, mas nem sempre dá certo. Por exemplo, às vezes eu esqueço de fazer tal coisa e acaba desandando tudo que eu tenho anotado para fazer, sabe? Então, eu nem sempre conto com o ovo da galinha, eu nem sempre conto tudo certinho, eu tento botar algo um pouco mais bagunçado, que dê para mexer caso eu não cumpra, porque eu tenho muita dificuldade em cumprir o que eu planejo. Eu ainda tenho bastante dificuldade nisso. Então, eu tô tentando melhorar, mas nem sempre eu fico me obrigando, sabe? Tentando fazer tudo certinho. Eu dou uma relaxada e tento fazer algo um pouco mais confuso, mas que eu consiga cumprir de fato. Oi, gente, bom, minha aula acabou agora há pouco, então eu vou almoçar, depois eu vou retomar os meus estudos, porque como eu disse, eu tenho bastante coisa pra fazer, então pretendo estudar bastante hoje, claro, descansando, mas fazer bastante coisa, ter um dia bem produtivo, também fazer post pro meu Instagram, pro meu Estudigram. Caso você não saiba, eu tenho um perfil no Instagram dedicado a estudos, é @juliana_a.studies, então me segue lá pra gente bater logo os 10 mil, que a gente tá muito perto. Mas enfim, gente, é isso, eu vou descansar um pouco e depois vou retomar os meus estudos. Gente, recentemente eu baixei um joguinho no tablet chamado Candy Crush, eu não sei se vocês conhecem, me dizem nos comentários. E é muito bom, eu adoro ficar passando, se eu pudesse passar o dia inteiro jogando os joguinhos. E é uma dica muito boa também pra depois seus estudos, sabe? Pra distrair um pouco, descontrair por causa da, entre aspas, tensão dos estudos. Porque precisa do foco e tal, então pra tirar um pouco do foco, descontrair, é muito bom ficar fazendo joguinhos. Principalmente depois dos seus estudos ou antes de começar, ajuda muito. Então eu amo, me divirto muito com esse joguinho, gente, sério. Bom, durante meus estudos também fiz uma revisão de geografia, uma revisão para prova. E, gente, isso é uma dica muito útil, como diz o nome, revisão é para revisar o conteúdo. Também é super importante, porque às vezes a gente só faz um resumo ou qualquer outro método de estudo e depois não faz mais nada para revisar, para lembrar o conteúdo. Então é importante que você faça revisões constantes. No caso, eu gosto de fazer revisão de perguntinhas, assim, super simples mesmo. Ou também gosto de me perguntar na frente do espelho, gravando um áudio, não sei. Me perguntar e tentar lembrar das respostas, sabe? Fazer perguntas sobre o assunto e tal. Também ajuda bastante. Eu também gosto de fazer resumos em ficha. Inclusive, tem um aplicativo que eu posso recomendar pra vocês, que é o Quizlet. Ele também é super útil nesse tipo de coisa, porque ele disponibiliza fichas e flashcards. Pra quem não sabe, flashcards são fichas onde na frente tem uma pergunta e atrás tem uma resposta, é basicamente isso. Então, tem disponível várias coisas e você pode criar a sua também, ou você pode só pesquisar um assunto e aparece lá, achei esse app super legal, também queria recomendar pra vocês. Bom, então voltando ao tema principal da Story Vlog sobre organização, queria falar um pouco pra vocês sobre como eu tô me organizando, como eu vou me organizar. Bom, tô me organizando unicamente através de um planner. Esse planner eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês sobre o meu planner 2021, que eu comecei a usar em novembro de 2020. E eu tô amando esse planner, ele tá sendo super útil pra mim, porque na parte do planejamento diário ele tem a divisão em manhã, tarde e noite.
Então eu consigo saber o que eu tenho pra fazer na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Isso é super útil porque evita a procrastinação, sabe? Se eu sei que já tá acabando amanhã e não fiz certa coisa, eu vou lá e faço. Então tá ajudando muito a evitar a procrastinação e tal, e a otimização de tempo. Então é basicamente assim que eu tô me organizando, tá dando super certo. Antigamente eu fazia to-do list também pra saber o que eu tenho que fazer, cada horário do meu dia e tal. Mas esse método não tava mais funcionando pra mim, eu tava ficando de saco cheio de ficar fazendo to-do list todo dia. Então vai sempre estar mudando pra nunca entediar e acabar cansando e evitando motivo pra eu parar de estudar, sabe? Pra eu procrastinar cada vez mais. Deixe nos comentários como você tá se organizando, que eu também tô super curiosa pra saber, tá bom? Bom, gente, terminei de fazer o resumo em ficha agora há pouco e eu tô sentindo que eu tô ficando meio cansada, sabe? Procrastinando um pouco, indo mais devagar. Então, para melhorar a qualidade dos meus estudos, para ir um pouco mais rápido, também com mais eficiência, eu vou usar um método, que na verdade é um aplicativo, o nome dele é Forward. Já falei um pouquinho deles aqui, como ele funciona, mas vou falando um pouco mais na narração. Então é isso, acho que ele vai me ajudar um pouco com as pausas e tal, pra eu não ficar cansada e não acumular muito, porque ainda tem 2 resumos pra fazer, gente. Então é isso. Bom, então depois eu voltei a jogar para distrair um pouco a cabeça, como eu já disse pra vocês, para descansar um pouco antes de começar um novo resumo, porque se eu ficar estudando direto, resumo atrás de resumo, eu não vou conseguir fixar nada do conteúdo, então não vai ter adiantado de nada as horas que eu passei estudando. Então, já fiz várias outras coisas também que eu não gravei aqui pro Stereo Vlog, mas de TV e tal, para distrair um pouco, descansar também, que é super importante, é uma das partes mais importantes dos estudos. Então, é preciso descansar para poder renovar e continuar estudando, absorvendo todos os conteúdos o máximo possível. Bom, eu citei pra vocês antes que eu tava usando o app Forest nesse momento para melhorar a qualidade dos meus estudos, também a otimização de tempo, que é super importante, para eu não ficar perdendo tempo procrastinando e tal, e ir direto ao foco, direto aos estudos. Então, vou explicar mais ou menos como ele funciona para quem não conhece. Bom, o nome do app é Forest, ele é um app para ajudar na sua produtividade e na conquista de objetivos, conquista de metas sem a procrastinação. Ele é um app disponível para Android e para iOS, mas no caso do iOS ele é pago, então tem vários outros aplicativos que executam a mesma função, tá bom? Eu utilizo a versão gratuita mesmo, dá super certo comigo. Mas enfim, esse aplicativo ele funciona mais ou menos como um cronômetro assim que você abre a tela para você definir por quanto tempo que você quer ficar puro foco sem mexer em outros aplicativos. Bom, então supondo que eu defini mais ou menos uns 50 minutos e aparece uma mini árvorezinha que ela vai crescendo ao longo dos 50 minutos e vai se tornar uma big árvore. Só que se eu parar para mexer no meu Instagram ou no meu Snapchat, qualquer outra coisa, a árvorezinha morre. Então a gente é meio que obrigada a voltar para o aplicativo para não ficar procrastinando e mexendo no celular. Isso é muito bom para quem perde o foco mexendo no celular, mexendo no Instagram, TikTok e acaba não focando nos seus estudos realmente. Então ele é super útil para esse tipo de coisa. Eu adoro esse app, porque às vezes eu fico mexendo muito no Instagram e acabo perdendo o foco dos meus estudos, então ele me ajuda demais nesse caso. Bom, então queria falar pra você que tá assistindo até aqui, que você tá gostando do vídeo, pra você deixar o seu like e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Isso me ajuda muito a entregar o canal pra mais pessoas e a gente poder crescer cada vez mais, tá bom? Bom, então já era de noite quando eu comecei a fazer esse resumo, já tava bem cansada pra falar a verdade. Então foi um resumo bem simples, ele ficou bem longo, mas é bem simples de escrever, porque eu já tinha feito um rascunho durante a aula, vocês podem ver ele do lado sobre as leis anti-escravistas. Então eu fiz alguns rascunhos, algumas anotações de aula enquanto o professor falava, pra não perder o conteúdo, porque eu sempre gosto de anotar o que o professor tá falando, porque ele fala algumas coisas que não estão no livro e que eu sei que ele vai cobrar no teste ou na prova depois. Então, fiz algumas anotações e fui passando para um caderno com um título mais elaborado, um resumo mais organizadinho para a hora de revisar o conteúdo, eu conseguir entender tudo de boa.
E aproveitando aqui o momento para falar sobre a caneta que eu tô usando, estão sempre perguntando. Bom, as duas canetas que eu usei nesse vídeo, canetas pretas para escrever no corpo do texto, é a Pentel Energel 0.5, que eu tô amando essa caneta, minha letra fica super bonitinha nela, sabe? Eu tô amando muito, muito, muito mesmo. E a caneta que eu tô usando aí nesse vídeo, mas que acabou recentemente, é a Pilot Popilol, também é uma caneta que eu gosto muito, mas entre as duas eu prefiro a Pentel Energel. As duas canetas são em gel, então elas deslizam com muito mais facilidade no papel, é muito melhor na hora de escrever, sabe? Vale super a pena, eu amo esse tipo de caneta. Ultimamente só tenho usado caneta em gel, porque a letra fica super mais bonitinha, pelo fato de deslizar com mais facilidade, sabe? Não tem que fazer muita força, não fica aquele manchado de não sair tinta, sabe? Então eu tô amando muito essa caneta em gel, assim, demais. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também tem vários outros vlogs pra você maratonar aqui, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo!